Salve, salve, rapaziada. Bom, nesse vídeo aqui eu quero estar trazendo para vocês uma nova saga, onde a gente vai tentar alavancar a banquinha de 100 até 1000. O planejamento vai ser o mesmo do que foi da primeira banca, o primeiro projeto, onde a gente acabou quebrando a banquinha. Não vamos alterar nada, porém eu vou estar mostrando para vocês detalhadamente as análises. A gente vai estar colocando aí umas entradas pré-lives, que eu vou estar analisando junto com vocês. Inclusive, eu vou estar analisando a entrada agora, que é um joguinho que vai acontecer daqui a pouco, um joguinho da Alemanha. Tem uma entrada bem interessante para fazer. Qual o contexto desse jogo aqui? A Alemanha vai enfrentar Luxemburgo. A Alemanha perdeu o primeiro jogo das qualificatórias aqui. Perdeu fora de casa para a Eslováquia por 2-0. Isso acabou complicando um pouquinho a Alemanha. Venceu o segundo jogo por 3-1. Venceu a Irlanda do Norte. E nesse momento ela está empatada com a Irlanda do Norte com 3 pontos. É o seguinte, a Alemanha vai enfrentar Luxemburgo, que perdeu os 2 primeiros jogos. Se vencer, vai a 6 pontos. Vai colocar uma pressão aí na Irlanda do Norte para tentar segurar a Eslováquia. E depois, nessa data FIFA, a Alemanha no dia 13, ela vai estar enfrentando a Irlanda do Norte. Então, ela vencendo hoje, vai colocar uma pressão, pode até assumir a segunda colocação do grupo. Mas, se mesmo que a Irlanda do Norte vença a Eslováquia, a Alemanha vencendo hoje, vai a 6 pontos, vai continuar com o mesmo número de pontos da Irlanda do Norte, caso a Irlanda vença, né? E aí vai para um jogo de 6 pontos no dia 13 contra a Irlanda do Norte. E aí, por isso esse jogo com o Luxemburgo é obrigação a Alemanha vencer. Acredito que talvez até goleie, porque o Luxemburgo é uma seleção muito fraca. Então eu vou estar fazendo uma entrada aqui nesse joguinho da Alemanha. Dificilmente eu acredito que essa linha aqui de finalizações no primeiro tempo para a Alemanha ter aqui, ó, 8 finalizações, ó, de 1,25. Dificilmente essa linha não vai bater, porque a Alemanha vai tentar marcar cedo. E eu vou estar dobrando ela com um golzinho HT da Alemanha, que eu acredito que eles vão abrir o placar ainda no primeiro tempo. E o outro jogo que eu vou estar dublando aqui, para ficar uma ordem interessante, vai ser esse jogo da França contra a seleção do Azerbaijão. A França dispensa comentários, a gente sabe a força que tem, a força ofensiva que tem essa equipe. Praticamente tem uma seleção muito jovem, muito rápida e muito agressiva. Vai estar enfrentando o Azerbaijão, que é uma seleção fraca, onde possivelmente a França também vai golear esse jogo. Então a gente vai estar realizando, vai ser a mesma entrada nesse joguinho da França. A gente vai buscar o mesmo número de finalizações no primeiro tempo e um golzinho da França ainda no primeiro tempo. E fazendo essa dupla, a gente obtém uma odd de 1,63. Vamos estar duplando aqui, uma odd bem interessante para eventos que eu acredito que vai bater com uma certa tranquilidade. Eu vou estar fazendo apenas essa entrada para live. Vou estar aguardando as outras entradas. Vamos ver se surge alguma oportunidade no live. Mas por enquanto eu vou estar fazendo só essa entrada, tá? A gente vai com calma. Vamos estar utilizando a mesma stake que foi utilizada no projeto anterior. 15% da banquinha. E vamos com calma, tá? Eu vou dar uma pausa aqui. E no live, se aí surgir alguma coisa, eu volto com vocês, tá? Então é isso, rapaziada. Final do primeiro tempo aqui na França. França conseguiu o golzinho aí praticamente no último minuto. Terminou com 15 finalizações. A gente precisava que eles fizessem apenas 8, como eu falei, certa tranquilidade. Eles conseguiram bater o número de finalizações. O golzinho não foi tão tranquilo assim. A França amassou o primeiro tempo inteiro, ó, como previsto. Mas só conseguiu aí praticamente no último minuto com uma jogada individual do Mbappé. E o jogo da Alemanha acabou sendo mais tranquilo. A Alemanha também está terminando o primeiro tempo aqui. Eu acho que o juiz já vai acabar o jogo, tá? Aos 49 do primeiro tempo. Em 15 finalizações, precisávamos também de apenas 8 finalizações, acabou com 15. E também marcou aí no primeiro tempo, marcou logo no comecinho do jogo aí aos 21.
aos 12, perdão. A Alemanha já marcou aí. Depois o Luxemburgo teve um jogador expulso, aí ficou mais fácil. A Alemanha fez o segundo, e aí só administrou o resultado. Então é isso. Primeira entrega do projeto já deu green. Agora vamos estar analisando com calma aí pra gente estar buscando aí outras oportunidades. Eu fiquei monitorando aí esses jogos para ver se surgiu alguma entrada no ao vivo, mas não apareceu. Pensei em pegar os escanteios para a França aqui, porque a França não estava conseguindo marcar o golzinho, mas as linhas não estavam justas e eu acabei ficando de fora e foi até bom, porque o último escanteio saiu aqui aos 33 minutos. E é isso, pessoal. Agora vamos estar aguardando aí surgir outras oportunidades. Eu vou estar monitorando, tá rolando muito jogo aqui, né, pelas eliminatórias. Tem um joguinho Suécia e Suíça que eu estou bem interessado em acompanhar aqui esse segundo tempo. Outro jogo que me interessa é esse jogo da Bélgica, que também amassou Macedônia, mas ó, 11 finalizações para fora, nenhuma no gol. Vamos ver se eles melhoram aqui a efetividade no segundo tempo. Eu vou estar monitorando esse joguinho também. Então pode ser uma boa oportunidade. E no mais é isso, pessoal. Vamos estar aguardando aí. Quando eu tiver uma boa oportunidade aqui, eu volto com vocês, tá? Então, galera, eu vou estar fazendo uma entrada aqui nesse joguinho da Bélgica. A Bélgica tá amassando. Eu vou estar buscando aqui um golzinho, tanto faz para quem, e dois escanteios nessa partida. A gente vai estar utilizando aí stake de 15 e vou estar aguardando a resolução dessa entrada para voltar aqui com vocês, tá? Eu acredito muito que a Bélgica vai marcar esse golzinho e ela vai pressionar até conseguir. Nisso, consequência disso, pode gerar os escanteios que a gente precisa, tá? Vou dar uma pausa aqui e eu volto quando o jogo terminar. Então, rapaziada, infelizmente a Bélgica aí não conseguiu fazer o gol. O jogo terminou 0 a 0. A Bélgica finalizou muito, ó, 25 vezes, 5 vezes ao gol. Conseguiu fazer os escanteios que a gente precisava, mas o gol não veio, infelizmente. Faz parte, eu vou estar finalizando o dia de hoje por enquanto. E eu volto amanhã. Provavelmente eu vou operar também uns jogos de seleções. E eu vou estar gravando para vocês todas as operações, tá bom? Então, rapaziada, esse vai ser aí nosso segundo dia no novo projeto. A gente no primeiro projeto só fizemos essas duas entradas aqui no jogo da Alemanha e Luxemburgo, a nossa pré-live. Duplamos aqui com a França e Azerbaijão, onde bateu com folga aqui. Toda a nossa análise foi bem certeira. No jogo da Bélgica acabamos pegando o head aqui porque não saiu o golzinho. A Bélgica amassou, 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 mas não conseguiu marcar contra a Macedônia do Norte. E aí tomamos um head, ficamos com um green no head. Essa banca caiu um pouquinho, mas tudo bem. E eu quero estar mostrando para vocês, eu vou estar fazendo uma análise aqui junto com vocês no jogo da Série B, Novo Horizontino e Operário. É um jogo bem interessante que vai acontecer hoje e eu vou estar explicando para vocês o contexto e todo o embasamento para me fazer essa pré-live junto com vocês e eu espero que vocês fiquem atentos a todos os detalhes, a tudo que eu analiso, como eu analiso, a minha visão do jogo e o porquê eu estar realizando a entrada, tá? Bom, a gente pode vir aqui, ó, Novo Horizontino e Operário. Para começo de conversa, o Novo Horizontino, ele é o quinto colocado, tem 50 pontos aqui. Se o Novo Horizontino vencer, ele vai garantir uma vaga no G4 nessa rodada. Ele vai estar enfrentando aí a equipe do Operário, que é o 13º colocado nesse momento, com 39 pontos, 7 pontos a mais do que o 17º colocado, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Então tá, vamos estar analisando como é o Novo Horizontino em casa. O Novo Horizontino em casa, sexto melhor mandante. Em 15 jogos venceu 8, empatou 6 e perdeu apenas um jogo. A gente vai estar analisando qual foi essa derrota aqui do Novo Horizontino. A gente pode estar até vendo aqui, ó, do Novo Horizontino. E vamos ver aí os últimos jogos, né, da equipe do Novo Horizontino. Eu vou filtrar por casa e fora. A única derrota para o Novo Horizontino foi para o Coritiba, por 2 a 1.
Fora essa derrota por 2-1 para o Coritiba, a equipe do Novo Horizontino a gente vê o tanto de vitórias que tem, ó, nos últimos 10 jogos. São 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Já a equipe do Operário, fora de casa, a equipe nos últimos 10 jogos é o contrário. Só tem uma vitória contra o Paysandu. E o Paysandu, pessoal, é o último colocado. Então não é uma vitória expressiva aqui. Mesmo assim, a equipe, apesar de ter vencido o Paysandu, o Operário, ainda tomou gol. O Paysandu, se eu não me engano, esse jogo aqui com o Paysandu saiu na frente do Operário e o Operário teve que virar o jogo. É, depois eu confirmo isso para vocês. Bom, então vemos que o Novo Horizontino em casa. Vou estar consultando aqui o PDF de apoio para estar analisando os números das equipes em casa e fora. A gente vê aqui, ó, a equipe do Novo Horizontino, a gente vê aqui, ó, falhou em marcar em 0%, ou seja, marcou em todos os jogos que jogou em casa. E a gente pode ver aqui, ó, os últimos 10 jogos do Novo Horizontino, em todos, a equipe fez pelo menos um golzinho. Mesmo na derrota para o Coritiba, ele deixou o seu, ó, tá? Não é uma equipe que goleia, né? É bem econômica nos gols, mas está sempre marcando. E em 100% dos seus jogos em casa, a equipe fez o seu golzinho, tá? Um outro ponto que eu quero estar chamando a atenção de vocês aqui é em relação a escanteios, que é o que a gente vai estar utilizando aqui na nossa pré-live, tá? Em relação a escanteios, vamos lá aqui. Vemos que a média de cantos a favor do Novo Horizontino é uma média acima de 6. Porém, a gente agora filtrando aqui no primeiro tempo, se a gente vier aqui, vamos colocar aqui total de escanteios no primeiro tempo, a gente vai ver aqui, ó, ele sempre cobra aí, ó, uma médiazinha bem interessante, média de 3 escanteios no primeiro tempo. Ó, em muitos jogos, em alguns jogos cobrou um jogo, né, apenas contra o Curitiba. Foi na derrota, ele cobrou apenas um. E contra o América Mineiro ele não cobrou nenhum. De resto, ele está sempre marcando pelo menos aí 2 escanteios ou mais. Isso é interessante, é uma informação importante pra gente. E um outro ponto que eu quero tá mostrando aqui para vocês é em questões de vitória e derrotas, como a gente já viu, né? Vimos que a equipe do Novo Horizontino jogando em casa tem apenas uma derrota, que a gente viu que foi aquela derrota para o Curitiba. E a equipe do Operário, mas nos últimos 10, apenas uma vitória que foi contra o Lanterna da competição Paysandu. Então as outras duas vitórias foi bem no começo aí do campeonato. Então a gente consegue ver que o Operário não consegue, tem muita dificuldade para vencer seus jogos fora de casa, ou perde ou empata na maioria das vezes, né? E por outro lado, o Novo Horizontino é uma equipe que perdeu apenas um. Bom, dada essa informação, o Novo Horizontino sempre marcou quando jogou em casa sobre seus domínios. Segundo ponto, Novo Horizontino só perdeu um jogo em casa, foi esse jogo contra o Curitiba. E o outro ponto é que o Novo Horizontino tem uma média de 3 escanteios a favor no primeiro tempo. A gente conseguiu ver aqui, né, que dificilmente a equipe não cobra pelo menos 2 escanteios aí no primeiro tempo, né? Em apenas 2 jogos nos últimos 10, a equipe não cobrou 2 escanteios ou mais no primeiro tempo. Então, a nossa múltipla, ela vai ser montada dessa forma. Eu vou montar aqui com vocês, ó. Vamos em criar aposta, escanteios para a equipe do Novo Horizontino. No primeiro tempo, tem mais do que um escanteio, está pagando 1,28. Bem interessante essa odd. A gente vai colocar para o Novo Horizontino, baseado nas estatísticas que o Novo Horizontino marcou em 100% das vezes quando jogou em casa. Então a gente vai colocar aqui, ó. E aí já fica uma odd 1,66 que na minha opinião já é interessante, tá?
Mas a gente vai estar complementando aqui com a outra, com a última informação que a gente coletou, que o Novo Horizontino em casa só perdeu um dos seus jogos, que foi para o Coritiba, e o resto ou venceu ou empatou. Então a gente vai estar colocando aqui a dupla hipótese para Novo Horizontino ou empate. Odd de 1,75, uma odd muito boa. A gente vai estar adicionando aqui um stake. Só o risco aqui é que, claro, pessoal, quando você faz uma aposta, você está assumindo algum risco. Mas se você estudou o jogo, estudou as equipes, analisou, conseguiu pegar aí uma odd valiosa baseada nas estatísticas e nos cenários que você desenhou, considerando todas essas informações do Novo Horizontino, sempre ter marcado um golzinho, pelo menos um golzinho em casa, n- não, não ter perdido vários jogos, perdeu apenas um jogo para o Coritiba. Quando jogou em casa, de 15 jogos, a equipe só perdeu um. E tem uma média bem interessante, uma média de 3 escanteios. A gente tá jogando aqui para a equipe cobrar pelo menos 2 escanteios no primeiro tempo, então é uma casa abaixo da média da equipe. Eu acredito que seja uma pré-live bem segura, pessoal, que a gente não vai encontrar dificuldade. Claro, no futebol tudo pode acontecer, né? A gente não entra em campo para garantir o resultado. É um risco que eu assumo, baseado também no contexto que a gente viu que o Novo Horizontino está brigando pelo acesso. Se vencer, a equipe já entra no G4, né? Tá aqui, ó, com 50 pontos. Se vencer, vai a 53. Já toma o lugar do Goiás aqui no G4. Então é um jogo bem interessante, onde eu acredito muito no que essa pré-live aí vai bater. Pessoal, uma segunda entrada que eu quero estar realizando com vocês também vai ser pré-live. Eu vou estar mostrando aí também todas as análises que eu vou estar fazendo e o porquê de eu estar realizando essa entrada. Vai ser nesse joguinho aqui, ó, na Série B também. Criciúma e América Mineiro. O cenário desse jogo é o seguinte. É praticamente o mesmo cenário do jogo anterior entre Novo Horizontino e Operário. O Criciúma é o quarto colocado, como podemos ver aqui. Também tem 50 pontos, assim como o Novo Horizontino, que a gente analisou no jogo anterior, tá? E ele vai estar enfrentando o América Mineiro, também é uma equipe muito parecida em relação à posição de tabela com a equipe do Operário, que a gente também analisou no jogo anterior. É um contexto praticamente idêntico para as equipes nos dois jogos que a gente escolheu, né? Novo Horizontino contra o Operário e agora o Criciúma com o América Mineiro. Bom, e o cenário do jogo é o seguinte: o Criciúma, 50 pontos, é uma das equipes que está brigando pelo acesso, né? É um momento da competição onde as equipes que estão brigando pelo acesso não podem tropeçar, principalmente em casa, porque a diferença de pontos aqui, ó, do segundo colocado, Goiás. Coritiba não, porque o Coritiba tem 56 pontos, está um pouquinho mais acima, com um pouquinho mais de gordurinha. Mas do Goiás, que é o segundo colocado, até a equipe do Remo aqui, ó, que é o sétimo, com 48 pontos, há uma diferença apenas de 4 pontos, pessoal. Uma diferença muito pequena, onde essas equipes que estão no G4 aqui não podem bobear, tá? Então o cenário é muito parecido com o que a gente analisou do Novo Horizontino, né? A equipe brigando pelo acesso vai estar enfrentando a equipe de meio para baixo da tabela, que é o América Mineiro, praticamente aqui a mesma pontuação do Operário. Então, e qual vai ser a minha ideia para esse jogo? Bom, puxando as informações aqui, por parte do Criciúma, que a gente vai fazer entradas a favor mais da equipe mandante, a gente vê o seguinte. Primeiro vamos aqui, ó, os últimos resultados do Criciúma em casa. Nos últimos 10 resultados, a equipe só tem 2 derrotas. Uma delas, a última no caso, para o Paysandu, que foi o Lanterna. Essa derrota aqui do Criciúma, muito imprevisível, pessoal. É aquele tipo de jogo que não vou dizer impossível, mas é improvável que você preveja um resultado como esse. A equipe vinha muito bem, vencendo muito, mas aí tomou uma goleada, digamos assim, para o lanterna da competição em casa, pessoal, por 4-2. Isso afetou um pouco o Criciúma, tanto que
nos últimos 3 jogos aqui, contando com esse do Paysandu, a equipe não conseguiu mais vencer. Ela tá 3 jogos sem vencer, então tá um momento conturbado aí, onde a equipe precisa voltar a vencer, principalmente em casa, para voltar a moral, porque é o momento da competição da equipe não pode derrapar. E a gente vai estar fazendo aqui uma análise a favor do Criciúma. Bom, vemos que a equipe em casa nos últimos 10 jogos, ó, nenhum jogo terminou sem gols e a equipe marcou ó, nos últimos 10 em todos, até na derrota para Paysandu, a equipe marcou 2 e na derrota para o Avaí a equipe também marcou um gol. Então é uma equipe que em casa costuma marcar, assim como a gente viu no Novo Horizontino. Se formos olhar 0-0 em jogos envolvendo o Criciúma em casa, o Criciúma nos seus jogos em casa tem apenas um 0-0, que foi esse jogo contra o Volta Redonda. Nos outros demais jogos, em todos eles saíram gols, pelo menos um gol, entendeu? Então, isso é uma estatística bem interessante pra gente. E analisando aí o seu adversário, o América Mineiro, jogando fora de casa, e vemos que o América Mineiro aqui, ó, jogando fora de casa, também só tem um 0-0 que foi esse jogo contra o Paysandu aqui. Em todos os jogos aí saíram pelo menos um golzinho. Então, é uma estatística que eu vou estar utilizando. A gente vai estar fazendo a entrada. Eu até tinha deixado pronto, mas eu vou estar montando aqui com vocês, tá? Vamos procurar um gol na partida. Vamos estar utilizando a dupla hipótese a favor do Criciúma. Criciúma ou empate, já fica uma odd de 1,40. E a outra entrada, pessoal, eu vou estar realizando aqui no mercado de escanteios, que vai ser esse mais do que 3 escanteios para a equipe do Criciúma na partida, para finalizar a nossa odd aí, acima de 1,7. E isso tem um embasamento que eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Bom, se a gente vir aqui, eu vou colocar aqui, ó, total de escanteios a favor da equipe, mais do que 3 escanteios, que é a linha que a gente quer. Nos últimos 10 jogos, em todos os jogos bateram essa linha, por cima cobrou 4 escanteios ou mais. Apenas em um ele não cobrou, que foi esse jogo contra o Cuiabá, né? A equipe só cobrou um escanteio. Então eu acredito que, devido ao contexto, pessoal, que você levando em consideração que é um momento crucial, onde a equipe não pode derrapar, eu acredito que o Criciúma vai para cima, vai buscar esses 3 pontos. E nessa busca pelos 3 pontos, eu acredito que a equipe vai conseguir bater a média deles de escanteios aí. A gente pode vir aqui, ó, consultar a média de escanteios quando a equipe joga em casa. O Criciúma tem a média de 6,8. A gente está colocando uma linha bem abaixo da média da equipe, tá? A gente está colocando para a equipe cobrar apenas 4 escanteios. Então, a nossa pré-live ficou assim, para ter um golzinho na partida. Por quê? Porque dos últimos 15 jogos dessas equipes jogando, o Criciúma jogando em casa, só um jogo terminou 0-0. O América Mineiro jogando fora de casa, só um jogo terminou 0-0, então é uma porcentagem bem alta, né, de jogos que aconteceu pelo menos um golzinho. Devido ao contexto, a gente vai estar pegando essa dupla hipótese aqui do Criciúma ou empate. Claro, pode acontecer do Criciúma perder esse jogo. Pode, no futebol tudo pode acontecer. Como eu falei para vocês quando eu estava montando a outra entrada, a gente não entra em campo para garantir o nosso resultado, tá? A gente faz a análise, nosso trabalho é esse, procurar valor nas nossas entradas. Eu estou mostrando para vocês aí qual a análise que eu fiz para estar montando essa pré-live também. Então, devido ao contexto, a equipe do Criciúma não pode perder esse jogo, mas necessidade de vitória não significa que a equipe vai vencer. Por isso é que a gente não vai buscar uma vitória seca do Criciúma. Está já utilizando o empate a nosso favor. E por último aí, Criciúma para cobrar mais do que 3 escanteios, a média da equipe é acima de 6 quando joga em casa. Devido ao contexto, também acredito que a equipe vai ser bem agressiva. Então é isso, pessoal. Eu vou estar realizando a entrada aqui com vocês. A gente vai estar deixando essas duas entradas para live.
Cadê aqui? Essas duas entradas aqui, né? No jogo do Novo Horizontino e no jogo do Criciúma. Eu provavelmente não vou conseguir acompanhar ao vivo esse jogo do Criciúma. Talvez consiga pegar ainda o primeiro tempo do Novo Horizontino, né? Mas eu vou estar trazendo para vocês depois o resultado das nossas entradas. Essas vão ser as únicas entradas pré-live que eu vou estar realizando no dia de hoje. Eu vou estar acompanhando aí porque hoje nós teremos vários jogos de seleções. Como a gente está na data FIFA, né? Tem alguns joguinhos aqui que eu vou estar acompanhando para ver se surge alguma oportunidade no mercado de escanteios ao vivo. Surgindo aí alguma oportunidade, eu vou estar gravando e vou estar mostrando para vocês aí no momento que eu for fazer a entrada. Mas como é data FIFA, é mais difícil você encontrar oportunidades ao vivo. Eu estou procurando valor aqueles jogos que eu acredito que vai ter mais valor, né? E é isso, pessoal. Eu vou voltar com vocês caso surja alguma oportunidade ao vivo no dia de hoje, ou então com o resultado aí das nossas pré-live. Então, rapaziada, eu voltei aqui e vou fazer uma entrada nesse jogo na Espanha, pela Liga 2. Tá jogando Eibar e Castellón. Se a gente vir aqui na classificação, a gente vai ver. O campeonato ainda está no começo. Duas equipes estão empatadas no número de pontos. Quem vencer vai a 14 pontos e encosta aqui nesse grupo dos seis primeiros que vão. Os dois primeiros sobem direto para a liga e os outros vão para um playoff de acesso, né? Então é importante que desde o começo eles estejam brigando aqui entre os seis primeiros colocados. O jogo está bem interessante, 0-0. Eu vou estar aguardando aqui o momento da entrada. Provavelmente eu vou buscar a linha de 1,5. Vou estar aguardando o momento da entrada aqui. Provavelmente vai dar odd aqui por volta dos 28 minutos, 29 minutos. É uma minutagem bem interessante para buscar dois cantos. E eu acredito muito no potencial desse jogo. Da gente ver aí esses dois escanteios, ok? Ó, a odd já abriu, já pulou. Ó, 27 minutos, vamos ter mais do que 15 minutos para sair esses dois escanteios. Vou estar realizando a entrada aqui. E agora tá aguardando aí o final do primeiro tempo pra gente tá mostrando aí o resultado pra vocês, tá? Rapaziada, eu vou estar realizando mais uma entrada nesse jogo. O jogo continua bem interessante. Vamos buscar aqui esse mais de 3 asiático. Eu não vou estar encerrando a linha de e-mail, mesmo que saia um escanteio. Vamos estar aguardando aí. Estou assistindo o jogo. E eu volto quando a gente tiver aí a resolução da entrada, ok? 45 do primeiro tempo, rapaziada, já saiu os escanteios que a gente precisava. Escanteio aos 42, escanteio aos 45, mais um. Já pagou na nossa banca. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. A linha de 1,5 e a linha de escanteio asiático. Já deu green. Agora eu vou estar aguardando aí uma próxima oportunidade. A data FIFA tem poucos jogos acontecendo. Tô procurando aí filtrar as melhores oportunidades. Lembrando que a gente ainda tem duas pré-lives para mais tarde na Série B. Esse joguinho do Criciúma e esse jogo do Novo Horizontino. E talvez a gente aguarde aí a resolução dessas duas entradas. Estamos com 12 meses por enquanto, no dia de hoje. Nenhum red. E vamos estar aguardando aí, tá, pessoal? Então, rapaziada, voltando aqui para a resolução do nosso primeiro episódio, onde a gente fez duas pré-lives no jogo do Criciúma e no jogo do Novo Horizontino. Foram duas inteiras pré-live e duas inteiras ao vivo no jogo do Eibar. Lembrando que estamos em data FIFA, por isso a grade de jogos fica um pouco mais curta, as oportunidades consequentemente também ficam mais difíceis você encontrar entradas de valor. Então a gente está indo bem na cautela. Conseguimos aí os dois wins, né, nas entradas ao vivo no jogo do Eibar. E nas nossas pré-lives, pessoal, no jogo do Criciúma, como vocês podem ver aqui, ó, saiu o golzinho, saiu na verdade 3 gols, o Criciúma venceu a partida por 2-1. A quantidade de escanteios que a gente tinha colocado para o Criciúma cobrar mais do que 4 escanteios, o Criciúma cobrou, na verdade, 5 escanteios.
então deu green. A gente encerrou essa inteira por volta aí, era após o segundo gol aqui do Criciúma. Tô enganado, foi aqui, ó. Após esse segundo gol aqui, aos 77 por aí, a gente encerrou a inteira porque já estava pagando praticamente 100% da nossa pré-live, então não valia mais a pena a gente estar, faltava na questão de 50 centavos, então não valia mais o risco de estar na posição, a gente encerrou. Esse aqui pagou um áudio 1.7, muito bom. E o jogo do Novo Horizontino também, a nossa análise foi bem certeira. Novo Horizontino também venceu a equipe do Operário, venceu por 3-0, como eu expliquei para vocês. Eram jogos que os mandantes não poderiam vacilar, eles fizeram o papel de casa. E aí o Novo Horizontino teve aí os seus dois escanteios cobrados no primeiro tempo, que a gente colocou, ó, no primeiro tempo. Ele cobrou os dois escanteios, bem certeiro com o que a gente colocou aqui, ó. Mais de um escanteio no primeiro tempo para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino marcou, né? Venceu por 3-0 e Novo Horizontino empate. Bom, nossas entradas pela foram muito bem analisadas. Claro, nem sempre tudo que a gente eh, analisou, estudou e tal vai condizer com o que aconteceu no jogo. Por quê? Porque a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como saber, nem tem como entrar em campo para garantir o nosso resultado. O nosso trabalho é aquilo que eu falei para vocês, é fazer a análise bem feita, estudar, ver as estatísticas médias, fazer o nosso planejamento. E daí aí a gente faz a entrada e a partir daí é com as equipes em campo. Bom, aí encerramos aí o nosso primeiro episódio com 4 greens, né? Duas pré-live na Série B e as duas entradas no jogo ao vivo do Eibar. Foi um bom começo a nossa banquinha aí, ó. Deu praticamente 40% de lucro. Vamos estar analisando, ainda está acabando a data FIFA, ainda tem 2 dias de data FIFA. Hoje é 13 de outubro. Então a gente ainda tem alguns joguinhos aí de seleção. É um pouquinho mais difícil de você analisar, né? Mas acabando a data FIFA, volta a grade normal de jogos e aí a gente vai ter mais oportunidades, tá? Eu vejo vocês no próximo episódio. Eu agradeço a cada um de vocês aí que assiste, deixa o like e compartilha. Compartilha é bem importante. A gente tá começando o canal agora. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, tá bom? Valeu.